Para quem está sempre ligado nos noticiários, 2020 pode ter começado com um grande susto. Um dos assuntos mais comentados por vários dias em várias mídias foi sobre uma suposta terceira guerra mundial que estaria prestes a acontecer. E isso aconteceu por causa de um ataque que atingiu um general iraniano importantíssimo. O Pentágono logo assumiu a autoria do ataque, e o clima entre os dois países, Estados Unidos e Irã, ficaram ainda mais tenso. Os Estados Unidos não tinham apenas matado o segundo cara mais importante do Irã, mas tinha feito isso com um drone militar impressionante. Neste vídeo você vai descobrir como os Estados Unidos mataram o general Qassem Soleimani usando um drone Mk9 Reaper. Fala aí, curiosos, eu me chamo Gabriel Ramos e bem-vindos a mais um vídeo do Descortinando. Antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações e vamos começar. Você pode nunca ter ouvido falar dele, mas Qassem Soleimani era um militar de alta patente do Irã, considerado o segundo homem mais importante de lá. E o ataque a ele foi, segundo o Pentágono, uma resposta a ameaças de ataques a 4 embaixadas americanas. Especialistas em política internacional, é claro, teriam muito mais a adicionar aos motivos e prováveis consequências do ataque ao general, mas nosso foco aqui será em como ele foi possível e o mais impressionante, como ele foi executado com a utilização de um drone. Para começar, o Mk9 Reaper não é um brinquedinho comum como a gente costuma ver por aí, né? Apesar de a gente chamar de drone, ele é muito mais complexo do que qualquer um de nós, pobres mortais, poderíamos colocar as mãos hoje em dia. O Predator B, como também é chamado, custa quase 70 milhões de dólares e é uma máquina mortal criada para missões não tripuladas. Inclusive, ele foi inventado exatamente para o que foi usado: executar um alvo móvel sem precisar colocar um piloto humano em risco. Pessoal, ele é tão inacreditável que é capaz de fazer isso com uma base responsável operando via satélite a milhares de quilômetros de distância. Com uma envergadura de 20 metros, este drone é maior do que um monomotor comum, por exemplo. Para ter uma ideia de comparação, um Cessna 172 tem quase a metade disso, 11 metros. Porém, a vantagem do Predator B é a tecnologia de ponta e todo o espaço disponível aproveitado para o transporte de armas e combustível. Mas não se engane, ele não é a exclusividade do exército americano. A Royal Air Force, lá do Reino Unido, também tem esse modelo de drone, assim como a Holanda, a Espanha, a Itália, o Marrocos e a Índia. O modelo atualmente em operação pode voar por mais de um dia inteiro, sem a necessidade de reabastecimento, e a fabricante tem melhorado essa capacidade regularmente, sendo que os modelos atuais chegam a voar por 42 horas direto, com um aumento de 4 metros da envergadura original das asas, já que são nelas que o combustível é reservado. Tudo isso com um motor que quase não faz barulho a mais de 480 km por hora, ou seja, enquanto sobrevoava o comboio que levava o general iraniano, ele provavelmente nem foi percebido. Os operadores, que poderiam estar inclusive em outro país, tinha um arsenal dentro do drone pronto para ser usado. Um kit de orientação para bombas não guiadas, 2 tipos de mísseis e bombas guiadas a laser. Quando o drone se aproximou do carro onde sabia que o general estava, precisou ainda chegar a uma posição em que os tiros alcançassem o alvo sem problema algum. Os operadores seguiram o comboio por cerca de 20 minutos antes de darem o comando à distância para o disparo, que levou cerca de 1 segundo. O Predator B então lançou 4 mísseis. 2 atingiram o carro onde estava o general e 2 o carro principal do comboio. Com as mortes confirmadas, o drone simplesmente voltou para a base de operação. O que pode ser mais surpreendente é que esse modelo de drone super equipado não é bem uma novidade e nem está em operação apenas em locais onde há algum tipo de guerra acontecendo. O Predator B é comercializado desde 2007. O que quer dizer que ele está por aí há quase 13 anos. Em 2008, a Guarda Nacional de Nova York começou a trocar os seus pilotos humanos de caças F-16 para operadores remotos de drones Mk9 Reaper, sendo a primeira a operar remotamente nos Estados Unidos. O espaço aéreo de Nova York talvez seja inclusive o exemplo perfeito de como esses drones podem ser utilizados fora de guerra. Ele é altamente restrito desde os ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Você não pode nem usar um drone comum legalmente por lá hoje em dia, por exemplo. Então, se a Guarda Nacional identificar qualquer objeto voador não autorizado entrando no espaço aéreo proibido, pode mandar uma resposta rápida com a ajuda de um drone Predator B, evitando talvez uma tragédia tão grande quanto a do 11 de setembro, e sem colocar em risco seus próprios pilotos. Pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Obrigado você que assistiu até o final. Façam seus comentários aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal para ficar sabendo quando postarei novos vídeos e até a próxima. Fui, tchau!